Olá pessoal, aqui é o Juliano Pinto do Quero Taxa Opções e hoje nós vamos falar sobre 5 erros que o iniciante do mercado de opções deveria evitar. Todo mundo comete erro, todo mundo já errou no começo. A gente continua errando até depois de ser um pouco mais experiente, né? Mas vamos tentar evitar erros com experiências dos outros, tá certo? Então, nesse vídeo nós vamos abordar esse assunto. Alguns erros que o iniciante comete e que são muito evitáveis. Antes de continuar o assunto, gostaria de deixar um recado. Inscreva-se no canal, ative o sininho, dê seu like, que é muito importante para o nosso crescimento. Pedido feito, vamos então ao assunto do vídeo. Como de costume, eu separei um material para me apoiar, que eu vou compartilhar agora. Eu separei então 5 erros para a gente evitar no mercado de opções. E são eles: 1. Confundir call e put. 2. Errar a ordem no home broker. 3. Escolher ativos sem liquidez. 4. Agredir o book por ansiedade, ansiedade de querer montar a operação, ficar de fora, não querer ficar de fora. E o último e quinto erro, que é operar com ganância. Nós vamos começar a tratar esses erros, então, um por um, né, na esperança de que essa troca de experiência evite erros nas nossas operações no futuro. Tá? Então, vamos lá. O primeiro é confundir call e put. E isso é bastante comum, bastante frequente no começo, porque o nomezinho das opções, aquele ticker das opções, tem aquela regrinha das letras. E aquela regrinha das letras no começo é bastante difícil da gente pegar, né? A gente demora um pouco para decorar aquilo lá. Se o seu home broker não for intuitivo, você pode ser induzido a errar. Tá? Então tenha como regra de bolso conferir a letra do ticker, tá certo? Não se esqueça, a letra do ticker tem essa regrinha da tabela aí, ó. Janeiro para compra, ou seja, para call, é A. E para put, que é a opção de venda, é M. E assim sucessivamente até o fim do ano. Se você não sabe do que eu estou falando, eu vou deixar um card aqui em cima, onde eu explico melhor essa história do ticker das opções, das regrinhas da letrinha, tá? Então, vamos lá. Muita atenção no início, para a gente não confundir call com put. Tá? Às vezes a gente acha que está vendendo uma call e está vendendo, na verdade, uma put ou vice-versa. Tá? Atenção nesse detalhe. Seguindo, então, vamos para o segundo erro. O segundo erro que também a gente comete, e a gente comete por deslize, às vezes até por preguiça, que é o erro do home broker. Então, erro 2, errar a ordem no home broker. E aí nós podemos dizer o seguinte: conheça bem o seu home broker. Entenda os pormenores do seu home broker. Existem home brokers mais intuitivos e outros menos intuitivos, mas saiba operar. Conheça o seu home broker. Seja o senhor das ordens do seu home broker, para evitar erros. Opere com atenção. Tá? Isso aqui parece meio básico, mas é importante. Às vezes, quando nós vamos dar uma ordem, existe muita coisa acontecendo ao nosso redor, chamando nossa atenção, tirando nossa concentração. E aquela hora ali, aquela hora de você mandar a ordem, é a hora que você tem que verificar tudo, a hora que você tem que estar muito atento. Então, opere com atenção. E aí, muito importante, se você errou, reverta a operação na hora. Se era para vender e você comprou, se era para put e você fez call ou vice-versa, reverta na hora. Não vai esperar o negócio ir para um lado, já fiz agora, vai que dá certo. Não faça isso, reverta na hora. Tá? Um erro você não sustenta ele no tempo. Vamos continuar. Vamos para o próximo passo. Vamos para o erro número 3. E o 3 é escolher ativos sem liquidez. Tá? Esse é um erro que a gente também consegue evitar facilmente. Tá? O problema de liquidez é um problema muito grave,
porque pode ser que você fique sem chance de sair de uma ordem, de uma opção comprada ou vendida, caso você queira reverter. Se você também não sabe o que é reversão, eu vou deixar um card aqui que eu trato sobre rolagens e reversões, tá? Fica a dica. Então, vamos fazer um exemplo aqui do que seria um ativo com liquidez. Então, temos aqui um ativo hipotético chamado de alfa 4, e nós conseguimos ver aqui à esquerda as melhores ordens de compra e à direita as melhores ordens de venda. E a gente percebe aqui que o book está bem equilibradinho, ó, não tem spread aqui. Quem quer vender a 21 e quem quer comprar a 20 centavos. Alpha 4 é um ativo líquido, tá? Possivelmente em outros strikes, independente do strike, você vai ter grande chance de abrir ordem e de reverter ordem sem ter spread no book. Agora, isso não acontece com todo ativo, principalmente no Brasil, que ainda o mundo das opções é um mundo bastante incipiente, um mundo que está começando agora. Vamos fazer um exemplo aqui agora com outro ativo, que é o ativo Beta 4. Olha esse book. Quem está querendo comprar aqui no lado das compras, está querendo comprar a 9 centavos. E nesse exemplo do Beta 4, quem está querendo vender a 21 centavos. Perceba que existe um spread grande ali entre 9 e 21 centavos, o que indica que esse ativo é um ativo com liquidez reduzida. A gente deve ficar de fora desses ativos, porque isso aqui só dá problema. Existe tanta chance em ativos mais líquidos que não justifica a gente operar um ativo desse, tá certo? E como que nós sabemos onde estão os ativos mais líquidos? Nós vamos novamente utilizar o opções.net.br, porque aqui na função de opções, na grade nova, nós podemos escolher aqui ó, a lista dos ativos mais líquidos. Tá? Então, existem muitos ativos nessa condição. Vamos escolher os ativos dentre os mais líquidos para operar. Tá certo? Isso vai evitar problema, principalmente problema para matar a operação. Tá? Então, vamos voltar lá. Vamos evitar escolher ativos sem liquidez. Esse é o erro número 3. O erro número 4 está um pouco atrelado ao erro número 3. Eu listei o erro número 4 como sendo aquele desejo de abrir a operação. Aquele cara que não consegue esperar, né? aquela ânsia de abrir a operação que muitas vezes nós temos no início. O que acaba fazendo com que a gente agrida o book. Tá? Então, e esse problema ele é maior quando o book tem menos liquidez. Eu vou usar o mesmo exemplo. Vamos lá. 4. Agredir o book. E eu vou usar de novo o alfa 4 e beta 4. Não existe problema nenhum se a gente for operar uma opção que tenha um book como esse aqui de alfa 4. Tá? Se você for agredir esse book aqui, não tem problema nenhum. Você, ao invés de estar... Vamos imaginar uma venda. Ao invés de você receber 21 centavos, você vai receber 20 centavos. Não tem problema nenhum, não vai mudar, né, o teu cálculo de ganho, não vai mudar nada. Tá certo? Agora, imagina aqui do lado da beta 4, aqui, ó. O camarada que vai agredir esse book vai receber 9 centavos, o que é uma distância percentual muito grande para esse 21 centavos aqui, que está estacionado aqui no book de vendas. Tá certo? Então, muitas vezes, no mercado de opções, o que nós temos que fazer é o seguinte, a gente coloca a nossa ordem do lado da venda e espera alguém agredir. Tá? Pode ser que a gente fique no ponto de ônibus, que é o quê? Você coloca a ordem ali e não pega. O ônibus passa e você ficou de fora. Tá certo? Mas não vale a pena, muitas vezes, agredir o book. Perceba a diferença nesse spread e a diferença principalmente percentual entre 0,21 e 0,9. Tá? Esse é um exemplo hipotético, mas isso acontece muitas vezes. Tá? Então, a gente tem que conter essa ansiedade e muitas vezes colocar uma ordem
no book para brigar por poucos centavos. Tá? No mundo das opções, como os valores são pequenos e as quantidades muito grandes, tá? Poucos centavos que a gente brigar no book já faz muita diferença no longo prazo. Tá? Então, vamos conter a ansiedade, vamos evitar agredir o book. Apenas. Então, aqui, recapitulando, nós já falamos de 4 erros. Primeiro, não confundir calls e puts. 2, não errar a ordem no home broker. 3, não escolher ativos sem liquidez. 4, não agredir o book por ansiedade. E agora nós vamos para o quinto e último assunto, que é operar com ganância. Não opere com ganância. O iniciante tem que ter na cabeça que ele está aprendendo. Tá? Então, não queira dar grandes tacadas no começo. Não queira abrir posições com muitas opções vendidas. Compradas, então, nem se fale. Né? Vamos nos ater aqui a operações teta positivo, operações vendidas. Tá? Então, evite essa vontade de ganhar dinheiro. O mais importante no começo é aprender. O dinheiro vai ser consequência daquilo que você aprendeu. Então, controle a sua ganância no começo. Tá? Faça operações e foque muito mais no percentual que você está conseguindo do que no dinheiro propriamente dito. Tá? O dinheiro ele vai vir depois, quando a confiança estiver maior e quando os erros já forem menor, e aí sim você vai começar a aumentar, né, a tua mão, aumentar o teu risco, né, pegando mais dinheiro do mercado. Tá? Então, no começo, contenha a tua ganância. Tá? Eu sempre costumo dizer para os meus amigos, eu sempre costumo dizer o seguinte, antes de fazer qualquer operação no mercado de opções, se pergunte, o que eu estou fazendo é ganancioso? É por ganância? Se for por ganância, não faça. Levanta do computador, vai dar uma volta, vai tomar um café, vai no banheiro, vai tomar um banho, vai passear com o cachorro. Não faça uma operação no mercado de opções atrelado na ganância. Pessoal, o que eu tinha para hoje era isso. Espero ter listado aí 5 erros que ajudem os investidores, principalmente os iniciantes, tá certo? E eu vou terminar com aquela já tradicional mensagem de bons estudos, boa sorte, bons trades e aquele abraço.